Olá pessoal do curso técnico de enfermagem da cadeira de Anatomia e Fisiologia Humana. Hoje nós vamos aqui falar sobre a anatomia do aparelho respiratório. Bem, o aparelho respiratório tem como principal função a troca de gases, levando o oxigênio para o sangue e tirando o CO2, gás carbônico, do sangue. Hoje não vamos detalhar o processo fisiológico, vamos apenas descrever a parte anatômica. Esse aparelho ele é subdividido em trato respiratório superior, também chamado de vias aéreas superiores, e trato respiratório inferior. O trato respiratório superior ele é constituído da cavidade nasal, faringe e laringe, e alguns outros elementos agregados que iremos detalhar daqui a pouco. Já o trato respiratório inferior é subdividido em traqueia, brônquio principal, ou também chamado de brônquio fonte, e pulmões, também com alguns outros agregados, estruturas anatômicas agregadas, que iremos detalhar num outro vídeo. Bem, o que a gente chama de trato respiratório superior, vias aéreas superiores, é toda a parte do aparelho respiratório que está fora da cavidade torácica, ou seja, está na cabeça ou no pescoço. Já o trato respiratório inferior ou vias aéreas inferiores é a mesma coisa, é tudo aquilo do aparelho respiratório que está dentro da caixa torácica. Hoje, no nosso vídeo de hoje, nós iremos apenas discutir as vias aéreas superiores, ou seja, a cavidade nasal, a faringe, a laringe e os elementos outros agregados que compõem o trato respiratório superior. Então, começa aqui com as fossas nasais ou cavidade nasal, que são dois espaços, direito e esquerdo, que fazem parte do interior do nariz, ou narina, como queiram, e ele é separado, o direito do esquerdo, do osso próprio do nariz. É todo forrado por uma mucosa de tecido, com um tecido epitelial ciliado. Aliás, todas as vias aéreas, toda a cavidade, todo o interior das vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, é forrado por um tecido mucoso com células epiteliais ciliadas. Porém, na cavidade nasal, nas fossas nasais, esse tecido epitelial ciliado, ele tem cílios macroscópicos. Então, a gente não precisa do microscópio eletrônico óptico para visualizá-lo. A gente consegue ver sem a microscopia, enquanto que todo o resto tem cílios, porém, a gente só consegue ver através da microscopia, seja eletrônica, seja óptica. Bem, a cavidade nasal, ela desemboca numa região que tem o que a gente chama de nasofaringe, que é uma continuidade da orofaringe, ou vulgarmente chamado de garganta, só que na parte superior, que a gente não consegue ver, a não ser de método indireto. A gente colocar um espelhinho aqui voltado ali para cima, introduzir até a garganta e voltado ali para cima, ou se a gente usar um fibroscópio através da narina. Então a gente não tem visualização direta. E essa área, apesar de ter continuidade com a orofaringe, é uma área exclusiva das vias aéreas. Não tem a ver com o aparelho digestivo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente deglute, joga alimento para a orofaringe, vulgo garganta, há um reflexo que projeta o palato mole, que é uma continuidade do palato duro, que é lá do céu da boca, é projetado para a parte posterior e aí separa a nasofaringe da orofaringe. Logo, a gente não consegue deglutir e respirar simultaneamente através do nariz, porque há um fechamento. Isso é proposital para que o alimento não volte para a nasofaringe e daí para as fossas nasais e sair pelo nariz, Então, a nasofaringe só tem normalmente contato com as vias aéreas, com ar. Então, ele é especificamente das vias aéreas. Mas, quando a gente não está deglutindo nada, o palato está projetado para a parte anterior, então há uma comunicação da nasofaringe com a orofaringe, ou vulgo garganta. Então, ela também faz parte, a orofaringe, aquela parte da garganta que a gente visualiza diretamente, basta abrir a boca em frente ao espelho, falar, abrir bem a boca, você está vendo lá na parte posterior, após a língua, nós temos
a orofaringe, né? Passa a língua, tem os dois pilares, duas pregas, né? Em pezinha, uma anterior e uma posterior, duas pregas a cada lado, direito e esquerdo, aonde no meio sai um tecido amigdaliano, que são as amígdalas da orofaringe ou tonsilas palatinas. E aí, a partir dali, nós temos a orofaringe. Essa orofaringe, então, ela é comum ao aparelho digestivo e também à nasofaringe. O ar e o alimento, ele desce para uma outra parte da faringe que a gente não consegue ver por visualização direta. Ou a gente usa o espelhinho aqui na orofaringe, em vez de colocar o espelhinho para cima para ver a nasofaringe, a gente coloca para baixo para poder visualizar a hipofaringe, também chamada de laringofaringe, ou através do fibroscópio, introduzido pela boca ou pela narina, mas que vai até ali embaixo. Então a gente não consegue, tal como a orofaringe, visualizar diretamente. Só a orofaringe que é a visualização direta. A nasofaringe e a hipofaringe, com H, ou a laringofaringe, que é a mesma coisa, são nomes distintos para a mesma estrutura, é o único que a gente consegue, para a gente conseguir ver, tem que olhar por visualização indireta. Tanto a orofaringe quanto a laringofaringe ou hipofaringe é comum ao aparelho digestivo e ao aparelho respiratório. Somente a nasofaringe é que é só do aparelho respiratório. Agora, o destino do que chega na hipofaringe depende. Se nós estamos nos alimentando, estamos deglutindo líquidos ou sólidos, né? Há, como eu falei, uma projeção do palato mole para a parte posterior, separando a nasofaringe da orofaringe. E aqui, a laringofaringe, ela se comunica aqui embaixo com o esôfago, mas se separa do esôfago por um esfíncter esofágico superior, uma estrutura anatômica esfincteriana de alta pressão, que só abre por reflexo quando a gente deglute. Quando a gente deglute, existem vários aspectos de reflexo. Há uma projeção, né, do palato para a parte posterior para separar a nasofaringe da orofaringe, e há uma diminuição, há uma zona de baixa pressão para diminuir a alta pressão do esfíncter esofágico superior, abri-lo e o alimento cair no esôfago. Agora, quando a gente não está deglutindo nada, ou seja, o palato está projetado para a parte anterior, existe uma comunicação da nasofaringe com a orofaringe e o ar está entrando, o ar chega à laringofaringe, mas não adentra o esôfago porque o esfíncter está fechado. Ele só se abre, resposta reflexa à deglutição. Porém, o ar vai para onde? Ele passa pela epiglote, ele passa pela epiglote, que se abre e vai cair na laringe, que também faz parte das vias aéreas superiores e está na parte mais anterior ao esôfago. O esôfago está mais para trás, parte posterior, e a laringe está na parte mais posterior e vai em direção, leva a corrente aérea em direção à traqueia, que aí já deixa de ser vias aéreas superiores, e nós vamos ver no outro vídeo. Bem, e o alimento também não pode entrar aqui? Pode, mas não deve. E aí o que acontece? Todas as vezes que a gente deglute, o reflexo que projeta o palato para trás, para impedir que o ar da nasofaringe vá para a orofaringe e o alimento da orofaringe vá para a nasofaringe, ou seja, isola a nasofaringe, e que diminui a pressão no esfíncter esofágico superior, permitindo que o alimento que saia da orofaringe vá para a laringofaringe consiga adentrar o esôfago, ele também vai fazer o quê? Ele vai projetar a laringe para cima e para frente. Ela já está na parte anterior, ela fica mais anterior e mais para cima. A epiglote, que separa a parte da laringofaringe da laringe, ela se horizontaliza, e as cordas vocais, que, assim como tem aquelas duas pregas que separam a cavidade oral da orofaringe, que no meio tem, em cada lado, sai uma estrutura linfóide chamada amígdala palatina ou tonsila palatina, nós temos também no terço superior da laringe, nós temos
duas pregas que se projetam para a luz da laringe e que delas não sai um tecido adenoidiano, sai um tecido epitelial que forma o que a gente chama de cordas vocais. E essas cordas vocais, através do músculo laringeu, ele se contrai e elas se projetam uma para frente da outra e oblitera qualquer comunicação do restante da laringe e das vias aéreas inferiores com a parte de cima. Então, todas as vezes que a gente deglute, pela laringe se projetar para frente, se horizontalizar, se projetar para frente, né? E ficar mais horizontalizada. Da epiglote se horizontalizar também, se fechar. A laringe, perdão, ela se projeta para frente e para cima. A epiglote se horizontaliza. E as cordas vocais fecham. Isso oblitera qualquer possibilidade do alimento cair na laringe e, caso caia, que chegue às vias aéreas inferiores. Apenas o bebê, enquanto ele não vocaliza nada, que ele não emite nenhum som além de chorar, é que tem uma posição anatômica tal da laringe que permite que ele mame e respire simultaneamente sem necessitar de nenhum movimento, porque pela posição anatômica e pela abertura do esôfago, o alimento vai cair diretamente no esôfago, então não terá possibilidade de ir para a laringe, raramente irá. Porém, para que permita a emissão de fonemas com a vibração das cordas vocais, há uma modificação no longo das primeiras semanas de vida da posição da laringe, e aí ela se modifica, a posição dela, e aí sim, ela chega a um ponto que ela vai permitir a emissão de fonemas, né? Quando ele começa a falar aquele dadá, dudu, papá, mamá, vovó, os primeiros fonemas, mas aí ele precisa ter esse reflexo de projeção e elevação e projeção para frente, elevação para cima, né? Elevação só pode ser para cima, uma redundância, então elevação e projeção da laringe, a epiglote se horizontalizando e o fechamento das cordas vocais, impedindo fala e impedindo respiração durante o ato de deglutição. Mas aí é necessário que a mudança da anatomia que permite a fonação iria facilitar, caso respirasse simultaneamente a deglutição, a que fosse para o pulmão, e a criança iria morrer afogada, com pneumonias aspirativas, bronquiectasia, que é o colabamento dos bronquíolos, enfim. Então, como Deus é a natureza, é sábia, a coisa apresenta esse reflexo de proteção. Então, nós temos aqui parte das vias aéreas, né? A cavidade nasais, ou fossas nasais, a nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe e a laringe. Bem, agora as vias aéreas, ela também é composta de uma estrutura pneumatizada nos ossos da face. Os ossos da face, eles têm uma estrutura pneumatizada, que o bebê já nasce com algumas muito diminutas, mas à medida que ele vai crescendo, essas áreas vão aumentando de tamanho, surgindo outra. O último a aparecer é por volta de 7 anos de idade, que são os seios frontais. Até 7 anos de idade nós não temos os seios frontais, o osso é como se fosse maciço. Essas áreas de pneumatização, elas têm a função de tornar a cabeça menos pesada, fazendo com que a gente, permitindo que a gente mantenha a elegância e a cabeça sustentada sobre o pescoço quando nós estamos a pé, andando, sentados. Não há queda do pescoço porque a cabeça é muito pesada. Isso favorece a coluna vertebral, cervical e também aos músculos do pescoço, né? Muito bem. Quais são esses seios paranasais, como eles são chamados, que eles estão em volta da narina? Nós temos os seios frontais, que são os últimos a aparecer, os seios etimoidais, que estão aqui por dentro, o seio etimoidal, o seio esfenoidal, que está ali para trás, e os seios maxilares. E esses seios, eles desembocam a abertura dele, o conduto, aqui para uma região que fica entre a nasofaringe
e a cavidade nasal. Ou seja, do que saiu da cavidade nasal vai para a nasofaringe, ele tem contato aqui com esses seios. E eles, por isso, são chamados também de vias aéreas superiores ou trato respiratório. Apesar dele não ter uma função de condução do ar, mas ele também se comunica, também utiliza a ação do ar ali, também se comunica com as vias aéreas superiores. Então os seios paranasais, né, seio frontal, etimoidal, esfenoidal e maxilar, eles são conhecidos como seios paranasais e também fazem parte das vias aéreas superiores. E para fechar as vias aéreas superiores, nós temos aí a tuba auditiva, né? A tuba auditiva, ela comunica, ela é ou no passado chamado de trompa de Eustáquio, não confundir com a trompa de Falópio, que é lá do útero, né? Existia até uns gaiatos que diziam que, apesar de se empregar mais pela trompa de Eustáquio do que de Falópio, ela não é a uterina, né? A trompa de Eustáquio, ela comunica, né, a parte também que deságua lá as fossas nasais, cai o ar na rinofaringe, naquela região que ele desemboca ali, ele sai canais para os seios paranasais e também dali sai a tuba auditiva, como a gente pode ver aqui, ó, a orofaringe, né, tá aqui embaixo, a orofaringe, e aqui está saindo, aqui já é a rinofaringe, e aqui está saindo a tuba auditiva, ou trompa de Eustáquio, né? Aí seria correspondente a isso daqui, ela vem aqui e ela preenche todo de ar o ouvido ou orelha média. Nós temos aqui a orelha externa, que é o pavilhão auricular, e o conduto auditivo externo, que é separado do médio pela membrana timpânica. Então nós temos aqui o ar que faz a aeração de toda essa região. A membrana timpânica, quando a onda sonora adentra o canal auditivo externo, ele vibra a membrana timpânica, e aí ela vibra o ar que está aqui no interior do ouvido médio, e aí ele articula o conjunto de ossículos aqui, chamado martelo, bigorna e estribo, e aí eles vão vibrar uma outra membrana bem menor do que a membrana timpânica, que é a membrana oval, da janela oval, que separa o ouvido interno, que está dentro do osso temporal, separa o ouvido interno do ouvido médio. E ali tem uma parte toda ligada a equilíbrio e a audição, mas que nós vamos ver quando discutirmos a parte da fisiologia. Então essa tuba auditiva, ela também não é responsável por transmissão de ar para as vias aéreas inferiores, como o restante das vias aéreas superiores. Mas tal como os seios paranasais, também permuta ar, né? Também permuta ar. E com as vias aéreas superiores, então eles também são considerados vias aéreas superiores. Aí tem que ter muito cuidado, que quando a gente essa tuba auditiva, ela também fica fechada, ela se fecha, ela não fica comunicando, ela abre, há uma abertura quando a gente deglute, então ele fica cheio de ar, esse ar é renovado, ou seja, o ar dali de dentro da tuba e do ouvido médio volta para as vias aéreas, para o restante das vias aéreas superiores, mais precisamente lá para a rinofaringe, e recebe ar renovado quando a gente deglute qualquer coisa, líquido, sólido, até deglutir em seco. Então tem que ter cuidado que no bebezinho, no lactente, no recém-nascido no lactente, essa tuba é menorzinha e mais horizontalizada. Então a gente deve evitar amamentar o bebê deitado, porque o leite materno pode regurgitar ali para dentro e levar um monte de bactérias, um monte de coisas que não deveria ser levado lá para dentro. E aí é uma das causas comuns de otite média de repetição, inflamação no ouvido médio, mães que amamentam um bebê deitado.
porque ele vai ficar horizontalizado, é mais curtinho, então vai chegar lá e otite média de repetição, otite média de repetição pode levar a uma destruição daqueles ossículos ali, materno, o estribo e a bigorna, e levar à surdez. Mas aí é uma outra história para o outro momento. Para a gente fechar aqui a parte das vias aéreas superiores, nós temos uma região que faz parte da anatomia radiológica, que é a região que a gente tem a comunicação, uma parte da rinofaringe que faz a comunicação com o ar que vem das fossas nasais, o ar que vai da rinofaringe propriamente dita, o ar que sai para os seios paranasais e o ar que sai para a tuba auditiva. Essa região que tem esse encontro da rinofaringe, uma área da rinofaringe que tem esse encontro do ar que vem das fossas nasais e que pode descer para a cavidade da orofaringe ou que pode ir para a tuba auditiva ou para os seios paranasais, esse ponto específico aqui, bem do início da rinofaringe, radiologicamente é chamado de estrutura do cavum, né? Que é visto numa radiografia de perfil. Ela geralmente, a gente tem uma estrutura aqui igual à amígdala palatina ou orofaringe, chamada amígdala da rinofaringe ou adenoide. Essa amígdala, ela está ali projetada, além dela produzir células de defesa, ela também purifica o ar que passa ali por ela. O problema é que tem algumas pessoas que por alergia ou simplesmente não têm doenças alérgicas, mas sem motivo aparente, tem um aumento muito grande dessa adenoide, prejudicando o ar. Essa parte escura aqui que é o ar, ela fica estreitada, ela fica prejudicada, que ela é bem aqui, e aí ela fica prejudicada, né? E aí você não tem a aeração suficiente e o indivíduo tem que respirar pela boca e tem o que a gente chama de facies adenoidiana. Ele fica com o nariz arrebitado, respirando pela boca, o que não é legal e que na parte da fisiologia a gente vai explicar por que isso, quando acontece, não é legal. Bem, essa adenoide, ela tende em todas as pessoas a regredirem na ocasião da puberdade, entre a puberdade, começa a ter a puberdade, aí na pré-adolescência, mais especificamente, entre a pré-adolescência e a adolescência, aquilo regride e desaparece, mesmo nas pessoas que têm hipertrofia disso, tende a regredir, e muito raramente, mesmo nas pessoas que têm forte hipertrofia, seja idiopática, sem motivo aparente, ou seja, por questões alérgicas, ela tende a regredir, mas muitas das vezes ela é necessária a retirada cirúrgica dela. Por quê? Porque se a pessoa tiver uma grande hipertrofia, se é alérgica, você pode usar vacina de dessensibilização, usar homeopatia, fazer controle ambiental, medicamentos antialérgicos, para ver se a diminuição do estímulo alérgico a regride. Mas quando ela é idiopática, né, sem causa aparente, ou mesmo quando é alérgica, que não se resolve com as medidas antialérgicas, é necessário não ficar esperando ela regredir espontaneamente, sim retirada, porque ela pode fazer toda uma deformidade, trazer vários prejuízos para o aparelho digestivo e para o aparelho respiratório por conta da respiração bucal, que pode deformar, né, e prejudicar a qualidade do ar e deformar a arcada dentária e prejudicando assim na digestão. A cirurgia só é indicada a partir de 4 anos, porque qualquer cirurgia que for feita antes de 4 anos, haverá um novo crescimento adenoidiano. Então, até 4 anos é um enxuga-gelo. Agora, a partir dos 4 anos, após uma cirurgia, só há um novo crescimento adenoidiano se a cirurgia não foi feita com boa qualidade, se deixou restos de tecido adenoidiano, né? Então, quando ela é indicada, é só a partir dos 4 anos de idade. Bem, então ficamos por aqui com as vias aéreas superiores. E qual é a finalidade das vias aéreas superiores para a respiração? Finalidade genérica, né? Que já vimos aí alguma coisa ligada à fonação, a pneumatização para facilitar a suspensão da cabeça, ligada à audição. Já vimos que tem algumas coisas paralelas, mas de maneira geral, as vias aéreas superiores, elas têm finalidade de conduzir o ar. Ela não troca gás, ela conduz gases para as vias aéreas superiores, do meio ambiente para as vias aéreas inferiores e conduz os gases que saem através da expiração
né? Ele joga gases para as vias aéreas inferiores, esse joga para superiores, para ele jogar para o meio ambiente. Então, através da inspiração, o ar entra do meio ambiente para as vias aéreas superiores e vai para as inferiores. Então, ela tem a finalidade de conduzir. E através da expiração, as vias aéreas superiores recebem gases das vias aéreas inferiores e joga para o exterior, para o meio ambiente. Então ele conduz, ele faz a ligação do meio ambiente com as vias aéreas inferiores, das vias aéreas inferiores com o meio ambiente. Ele não tem troca de gás ali nas vias aéreas superiores. Porém, ele tem uma outra função, que é aclimatizar, né? O que é aclimatizar o gás? Se ele estiver muito quente, dá uma leve resfriada. Se estiver muito gelado, dá uma aquecida através da mucosa das vias aéreas. E reter partículas sólidas, micro-organismos, que ele tem uma quantidade de muco cheio de imunoglobulina A, tem adenóide, por isso que é melhor possibilidade de reter partículas sólidas e reter e se defender às vezes as aéreas inferiores de algum micro-organismo é através da respiração nasal, que você expõe mais o ar, né, a vários elementos mecânicos, desde os cílios mecânicos, microscópico e macroscópio lá do nariz, como adenoide, como as secreções ricas em imunoglobulina A. Então tem toda essa a importância de se respirar pela narina. Às vezes há uma dificuldade de respirar de uma narina, porque nós podemos ter um desvio septal, né, um desvio de septo. Na grande maioria das vezes isso acontece no parto, né, um acidente lá no parto, ou uma posição equivocada da criança ao nascer, ele pode fazer esse desvio, mas também pode ser adquirido ao longo da vida por acidentes, né, com queda de face, com batida da trauma na face, com soco, né, e aí dificulta a respiração do lado, aí vai ter que fazer uma cirurgia muitas das vezes. Também pode haver, dentro das fossas nasais, existe uma estrutura como um cone, também chamado de cornetos, que às vezes aquilo também pode estar hipertrofiado, também por alergia, como também hipertrofiado idiopaticamente. A pessoa tem aquilo muito grande. Os cornetos, eles são importantes para girar o ar ali, para reter estruturas que devem ficar retidas ali. Bem, já avancei bastante, vamos ficar aqui com a parte do aparelho respiratório de vias aéreas superiores. Então, como vimos, ele tem função básica de conduzir o ar e aclimatizar o ar, purificar o ar que vai para as vias aéreas inferiores e jogar o ar das vias aéreas inferiores para o exterior. No nosso próximo vídeo, veremos aí o aparelho respiratório, trato respiratório inferior. Até lá e um grande abraço.